Amém. Graças e paz, Lagoinha, boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Amém? Bênção, né, irmãos? Mais um culto fé. E aqui nós estamos para louvar a Deus, para glorificar ao Senhor. Porque Deus é bom demais, né, irmão? Porque Deus é bom demais. Então vamos lá, irmão. O tema que eu quero ministrar hoje é ver com os olhos da fé. Então repita comigo: ver com os olhos da fé. Isso. Vamos lá então, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. 2 Coríntios, pode colocar minha mão aqui para me achar? Obrigado, viu? Deus abençoe. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 7. Diz assim, irmão, vou usar sempre a NVI, tá? Então, vamos lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olhe de novo o texto, irmãos. Porque vivemos por e não pelo que. Percebe, irmãos, que a ordem é viver por fé e não pelo que nós vemos. E o grande problema é que muitas vezes a gente inverte a ordem. A gente quer viver por aquilo que nós estamos vendo. E aí a gente acaba tendo problema. Mas o Espírito Santo de Deus hoje vai imprimir uma tatuagem no teu coração. Não se escandalize, irmão. Assim como nosso querido irmão Raul faz as tatuagens, hoje o Espírito Santo vai fazer uma tatuagem no teu coração. Ele vai imprimir essa palavra na tua vida. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos uns tempos bem difíceis, sim, onde a realidade visível muitas vezes ela se apresenta com desânimo, dúvidas e incerteza. Pare e pense. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós temos dúvidas e muitas vezes temos incerteza. Agora, por que isso acontece? Porque nós estamos olhando com os nossos olhos carnais e não com os espirituais. Não estamos vivendo por fé. Então, é certo, irmãos, que os tempos são difíceis. Então, o que acontece? O desânimo, a dúvida, a incerteza, ela chega nas nossas vidas. Ela pode até chegar, irmão, mas ela não pode dominar você. Entende? O desânimo não pode dominar você. A dúvida não pode desanimar você. A incerteza não pode desanimar você. Porque nós estamos em um culto fé. E a Bíblia nos ensina, irmão, viver por fé e não pelo que você vê. A fé, ela vai nos chamar para enxergar além do que os teus olhos naturais veem. Entende? Quando você tem fé, você enxerga além do que os teus olhos naturais eles se apresentam. Irmãos, a fé, ela não vai ignorar os fatos, mas ela o submete à soberania de Deus. Então você não pode ignorar. Estou doente. Não tem como ignorar. Mas se você exercitar a tua fé, o Deus que você serve é maior do que qualquer doença. Você não pode ignorar. Estou passando por um problema com drogas, alcoolismo. É um problema, não tem como ignorar. Agora, pela fé em nome de Jesus, o Deus que você serve é maior do que qualquer vício de droga, é maior do que qualquer vício do alcoolismo, entende? Você não ignora a situação, mas você age pela fé, não é pelo que você vê. Você olha para a pessoa, essa aqui não tem mais jeito, todo mundo aponta, esse aqui não tem mais jeito, acabou, terminou. Isso é o que os outros dizem. Você tem um Deus, você olha por fé, não, esse aqui Jesus ama, Jesus quer ele, tem conserto para ele. Entende? Então ela não ignora os fatos, mas o submete à soberania de Deus. Irmão, você serve um Deus soberano, um Deus poderoso. Então ver com os olhos da fé é escolher confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. Irmão, eu não entendo muitas coisas, mas eu escolhi confiar em Deus. Muitas coisas você não vai entender,
mas você pode escolher confiar em Deus. Irmão, eu não entendi por que é que eu sou cego, até hoje. Pode ser, é plano de Deus, tudo bem, mas eu não entendo. Mas eu escolhi confiar no Senhor, porque essa noite Deus pode usar um cego para trazer uma palavra ao teu coração, irmão. É declarar que a esperança, irmão, é declarar que a esperança, aonde o mundo só vê fim, o mundo condena, mas você declara a esperança porque você age por fé. Então hoje, irmãos, vamos analisar, vamos refletir como isso é possível à luz da palavra de Deus. Então vamos lá. A fé, ela nos faz enxergar esperança aonde há desânimo. Então repita, a fé nos faz enxergar esperança aonde há desânimo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não tem como falar de fé, irmão, se nós não falar do livro de Hebreus, principalmente o capítulo 11. Olha o que o texto diz. Ora, a fé é a certeza. Veja, a fé é a certeza, ela não é a dúvida. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, não é daquilo que nós já temos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Irmão, a fé é a prova daquilo que tu não vê, mas tu crê, tu acredita, em nome de Jesus, pela fé, já deu certo, entende? É dessa forma. Então a fé, ela é a certeza, não é um sentimento, porque às vezes a gente se engana, irmão. A fé não é um sentimento, ela é a certeza, ela é a razão, ela é a convicção de que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra. Hoje, por fé, irmão, você pode ser curado. Hoje, por fé, irmão, teus problemas podem ser resolvidos. Hoje, por fé, você pode ser batizado pelo Espírito Santo. Hoje, por fé, aquele familiar que quem sabe você acha que não tem jeito, por fé, Jesus pode alcançar ele graças à tua vinda, a tua estada aqui nesse lugar. Por fé. A fé, ela se ancora na esperança, mesmo sem evidências. Irmão, você não precisa que tenha evidência, você precisa ter esperança, crer, acreditar. Homens e mulheres, irmãos da Bíblia, todos eles caminharam pela fé antes de ver. Essa noite eu quero convidar você a caminhar pela fé, antes de você ver, é pela fé, entende? O desânimo, irmão, ele tenta com certeza escurecer a visão da fé. Desanimamos, as lutas tentam obscurecer a visão da fé. Agora, a fé, ela traz luz ao meio da escuridão. Então escolha, irmão, crer, mesmo sem ver. Escolha crer, escolha acreditar, mesmo sem ver. Você não precisa ver, você precisa crer, você precisa agir por fé. Alimente, irmão, a sua fé com a palavra. Lembra lá de Hebreus 10, 17? Que diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se alimente da palavra. Rejeite a voz do medo e ouça a voz de Deus dizendo para você: tenha fé, acredite, vai dar certo, em nome de Jesus. Lembre-se, irmão, das promessas, não das circunstâncias. Irmão, se foi Deus quem prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não mente, está lá em número 23, 19, se Deus prometeu, vai se cumprir. Tenha fé, creia, acredite, Jesus vai salvar você, a tua família, em nome de Jesus. Então declare: a minha esperança está viva em Cristo. Porque a fé nos faz enxergar esperança onde há desânimo. Amém ou não amém? Confiar mesmo sem entender. Então repita comigo: eu preciso confiar mesmo sem entender. Provérbios 3, do 5 ao 6. Olha que texto lindo, irmão. Que texto maravilhoso. Confie no Senhor, irmão. O texto pede para você primeiro confiar no Senhor. Confie no Senhor, ok? É confie no Senhor.
Qual Senhor? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te trouxe até aqui, para que Ele lembrasse você: ei, confie no Senhor. Confie no Senhor, de que forma? De todo o seu coração. Irmão, você não pode confiar em Deus assim, não pode ser meia boca. Confia em Deus, irmão? Mais ou menos. Ô irmã, confia em Deus? Ah, não sei. Confia em Deus, irmão? Ah, quem sabe, hoje eu vou confiar. Não, irmão, confie no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Irmão, confiar em Deus é ter a certeza que você está seguro e que já deu certo. Olha o texto: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Irmão, não é o que você entende, é o que Deus quer fazer na tua vida pela tua fé, entende? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o que diz ali, irmão? Senhor, de novo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça o Senhor na tua vida, reconheça o Senhor no teu trabalho, reconheça o Senhor que você tem um trabalho, porque o Senhor te deu, reconheça o Senhor que você tem uma família, porque o Senhor te deu, reconheça porque você tem fé, porque o Senhor te deu, reconheça porque você tem uma igreja, porque o Senhor te deu, reconheça porque Deus te resgatou do mundo, porque o Senhor assim teve misericórdia da minha e da tua vida e nos resgatou do mundo, irmão. Então reconheça o Senhor todo o tempo, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, no culto fé de terça, no culto de quarta-feira lá nos GCs, no Elave nas quintas-feiras, no sábado, no Legacy, no Hero, no Shine, no domingo de manhã, no domingo de noite. Reconheça o Senhor 24 horas por dia. Então confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie naquilo que tu entende. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele, irmão, Ele, o Senhor endireitará as suas veredas. Irmão, não há nada que o Senhor não endireite, louvado seja Deus. Não há nada. Então, irmão, nem tudo será compreendido, mas tudo pode ser confiado. Não vamos entender tudo, mas eu escolhi confiar, acreditar, e pela fé em nome de Jesus, estamos gerando milagres aqui. Deus, Ele vê aquilo que nós não conseguimos ver, graças a Deus por isso, né, irmãos? A nossa visão, ela é limitada, né? A minha mais ainda, né, irmão? A minha visão eu não tenho. Agora, confiar em um Deus que vê aquilo que nós não conseguimos ver é top demais, irmão. Apoiar-se em si mesmo, quando a gente se apoia na gente mesmo, a gente vai se frustrar, irmão. Se você confiar só em você, no teu braço, no teu jeito, na tua maneira, você vai se frustrar, porque todo ser humano é falho, pecador. Agora eu confio em Deus, que derrama da sua graça, do seu favor imerecido sobre as nossas vidas. Eu confio nele, a minha vida é dele, eu sou dele, a minha família é dele, você é dele. Entregar o caminho a Deus é segurança. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, fique esperto, fique alerta. Logo nós vamos fazer o apelo. Entregar o caminho ao Senhor, entregar a tua vida ao Senhor é viver seguro. Salmo 37:5, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Então primeiro você entrega, depois você confia, depois Ele faz por você. Então a confiança gera direção. Significa dizer que quando nós confiamos, Deus começa a dirigir a nossa vida, Deus começa a dirigir os nossos passos. Então, irmão, renuncie ao controle da sua vida e deixe Deus te guiar, deixe Deus te ajudar, deixe Jesus te guiar, deixe Jesus te ajudar, deixe o Espírito Santo guiar você, irmão. Ore antes de agir. Eu sempre gosto de dizer que a palavra oração, se a gente pudesse dividir, seria duas. A primeira, orar, louvado seja Deus, e a segunda, ação. Então ore sim, mas depois haja em nome de Jesus, se mova por fé em nome de Jesus. Não é o que você está vendo, você vive por fé, não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Eu creio, meu coração está fervoroso, porque eu creio que nós iremos viver milagres aqui na Lagoinha Vacaria.
Eu creio. Eu creio em nome de Jesus e vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Então diga: Senhor, mesmo sem eu entender, eu confio em Ti. Porque eu tenho que confiar, mesmo sem entender. Eu confio em Deus e está tudo bem. Eu quero confiar sem entender. Eu confio, está tudo bem, está tudo certo, está tudo top. Então nós precisamos, irmão, renunciar ao controle da nossa vida e deixar que Deus nos guie. Sim, nós precisamos orar antes de agir. Nós precisamos buscar Deus, irmãos. Buscar Deus de verdade. E sabe quando você espera um milagre, irmão? Você pode louvar a Deus, você pode elogiar, você pode clamar, você pode glorificar, crendo que já aconteceu. Mesmo sem entender, eu escolhi confiar. Porque eu tenho que confiar, mesmo sem entender. Amém ou não amém? A fé, irmãos, ela produz a ação. Então diga comigo: a fé produz ação. Então não fique parado. Se mova, creia, acredite, determine. Em nome de Jesus eu sairei daqui mais crente. Em nome de Jesus eu sairei daqui mais abençoado. Em nome de Jesus, pela fé, em nome de Jesus, todas as feridas são saradas, todas as feridas são cicatrizadas, pela fé. Tiago capítulo 2, versículo 17, Tiago capítulo 2 e o versículo 17, veja lá, que texto top. Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja que a fé, ela vem ligada com as obras, porque fé sem obras é morta. Então, irmãos, a fé, ela não é passiva, ela não é morta, ela se move. Em nome de Jesus, ela se move. Deus, Ele honra, irmãos, aqueles que agem pela fé. É pela fé, irmão. Quantos testemunhos nós teríamos aqui para ouvir dos irmãos que agiram por fé e Deus honrou? Milagres acontecem após passos de fé, irmão. Você tem que dar um passo de fé. Eu creio no milagre. Qual é o milagre que você precisa essa noite? Não, eu estou falando de milagres, não é pouca coisa. O que é que você precisa como milagre essa noite? Em nome de Jesus, pela fé, você já recebeu. Haja. Entende? Se mova, creia, acredite, já agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu fui num culto fé e o Senhor tremendamente me abençoou com um milagre. A fé, ela se manifesta no meio do teu comportamento, irmão. É na ação. Não é só com palavras bonitas, uma boa oratória, um bom português. Não, não, não. É no meio do teu comportamento, é nas minhas e nas tuas ações. Então precisamos, irmãos, estar obedecendo ao Senhor, porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então dê passos, irmãos, mesmo sem garantias visíveis. Irmão, você não precisa enxergar, você precisa dar o passo. Irmão, eu estava pensando esses dias, pensa, irmão, eu cego, eu não sei o que tem a um passo na minha frente, eu não sei, eu não enxergo. Agora o que eu sei é que quando eu der um passo, o Senhor coloca o chão e eu não caio. O que eu sei é que quando eu dou outro passo, o Senhor está comigo. E Ele está com você também, porque eu não sou diferente de você, irmãos. Você e eu temos Deus, você e eu temos Jesus, você e eu temos o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos conduz. Entende? Dê passos, mesmo sem garantias visíveis. Você não precisa ver, você precisa crer em nome de Jesus. Irmão, sirva
mesmo que você não veja resultados imediatos. Sirva lá no diaconato, irmão. Sirva nas mídias, sirva no consolidação, sirva no louvor, sirva no intercessão, sirva no Incare, sirva no Link, sirva no Rocket, sirva no Kids, sirva. Mas ninguém está me vendo, irmão. Jesus está te vendo, a recompensa vem dele. Ainda que você não veja resultado imediato nenhum, sirva, seja servo. Testemunhe, mesmo sem aplausos, testemunhe, irmãos. Você não precisa ser aplaudido, eu não preciso ser aplaudido. Quem precisa ser aplaudido é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que me tirou de um bailão onde eu tocava e as pessoas dançavam, se prostituíam, usavam drogas. Eu animei muita festa onde tinha muita traição, não, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui para servir você com a palavra. Sirva-se em nome de Jesus. Eu creio em milagre porque eu sou um milagre, você também é. Testemunhe, mesmo que não te aplaudam. Nós não precisamos de aplausos, nós precisamos testemunhar daquilo que Deus fez em nossas vidas. Então, irmãos, faça o natural, aquilo que você precisa fazer, faça, porque Deus vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Caminhe como quem já crê na resposta. Já agradeça por que você tem. Quer uma casa? Senhor, obrigado pela casa que o Senhor me deu. Nossa, Senhor, que lindo, eu pedi uma casa com 2 quartos, o Senhor me deu com 3. O Senhor é bom demais. Obrigado pelo meu carro, Senhor. Oh, maravilha. Obrigado, Senhor. Irmão, agradeça. Use a tua fé, porque a fé, ela produz a ação. Então não seja um crente morto, não tenha uma fé morta, em nome de Jesus. Amém? Então diga: o invisível. Isso, muito bem. O invisível governa o invisível. Olha que top, irmão. 2 Coríntios 4:18. Mas é top demais, irmão. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por que é que muitas vezes fixamos os olhos naquilo que estamos vendo? Irmão, não seja dependente da tua visão, seja dependente do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Não é o que você vê, mas é o que Jesus quer fazer através da sua fé. Irmão, o que tu vê vai ficar aqui, vai apodrecer. Agora o que tu não vê é eterno. É eterno. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, acabou, vai terminar. Agora o que não se vê é eterno. A realidade eterna, irmão, ela é invisível aos olhos físicos. Qual é o meu maior sonho? O meu maior sonho não é enxergar. O maior é morar no céu. Mas eu não vejo. Se eu abrir meus olhos, eu não vejo. Agora, por fé, irmão, sabe o que eu vejo por fé? Em nome de Jesus, eu vejo por fé assim, eu andando em ruas de ouro, de cristal. Eu dou uma olhadinha para você, vejo lá o irmão Diego, digo: oh, glória. Aí dou uma olhadinha, vejo lá o pessoal da mídia, o pessoal do Link, do Kids, o pessoal da Lagoinha todo lá, oh, glória, por fé. O visível, ele é passageiro, irmão. Então não se engane, não se prenda muito. Deus, Ele trabalha no oculto, no invisível, mas Ele trabalha. Então fé é focar no invisível. Quem foca no eterno, irmão, quem foca no eterno, não se abala com o momentâneo. As lutas é aqui para essa terra, doenças é aqui para essa terra, problemas é aqui para essa terra. Agora, quem foca no eterno não se abala com o momentâneo. Então, irmão, foque em Cristo, não nas circunstâncias. Medite nas promessas eternas que a palavra do Senhor nos apresenta. Veja a sua luta como temporária, irmão, é
temporária. Todo mundo tem luta, problema, dificuldade, eu também tenho, mas é temporário, vai acabar. Eu prefiro viver aqui 60, 70, 80 anos, porque a Bíblia diz que passou de 80 enfado e canseira, a morte vai chegar, mas eu prefiro viver 70, 80 anos aqui peleando, lutando, porque depois é uma eternidade no céu. Entende? Mantenha os teus olhos espirituais abertos e bem abertos. E diga: minha fé está nas mãos do Eterno, porque o invisível governa o visível. Amém? Aguenta firme, irmão, vai dar certo. Vamos lá. Em Cristo a vitória já é nossa. Posso ouvir um amém? Em Cristo a vitória já é nossa. João 16:33, olha o que o texto diz: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmão, Jesus disse que ele venceu o mundo, então para vencer o mundo, precisamos ter Jesus, entende? Aflições são reais, mas a vitória também é real, e ela se dá pelo nome de Jesus Cristo. Jesus já venceu por nós, irmãos. Podemos sim ter ânimo em meio à luta, em meio à dificuldade, claro. Irmão, a guerra já tem um fim declarado. Nossa força está em Cristo. Então não se entregue, irmãos. Não se entregue ao medo, ao desânimo, à incerteza. Lute com confiança no resultado, creia, já deu certo em nome de Jesus. Viva como quem já venceu, porque você é um vencedor, você está aqui, você é um vencedor, irmão. Você é um vencedor em nome de Jesus. Transmita esperança a todos, transborde, flua em fé para todo mundo ver. Confesse: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque em Cristo, irmão, a vitória já é nossa em nome de Jesus. A banda pode subir, os irmãos podem se colocar em pé. Ver com os olhos da fé, irmãos, é enxergar além do que os olhos podem ver, é andar por convicção, não por sensação. Deus, Ele nos chama a viver essa fé que não depende do que sentimos, mas do que Ele já declarou, que nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. A fé nos sustenta, nos move, nos transforma. Então é assim, irmão, a fé é como uma ponte numa neblina, mesmo sem ver o outro lado, você confia que ela te levará até lá. Mesmo quando os olhos falham, a fé revela o caminho que Deus já preparou. Amém, irmãos?